Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, meus queridos, hoje é terça-feira, dia 7 de março de 2023 e nós vamos dar continuidade aqui juntos à nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres, tá? Hoje nós começamos com o comentário da lição do dia, que é a lição 66. A minha felicidade e a minha função são uma só. Aí ele diz assim, certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno, né? E aí, lembrando que essa é a insistência do Dr. Kenneth Wapnick, inclusive aquele livro que nós estamos lendo, que nós ainda não terminamos, mas vamos terminar de ler, possivelmente hoje, que nós entendamos que toda a fundamentação do ensinamento de Jesus Cristo em um curso em milagres é para que nós aprendamos a olhar as situações no conteúdo, para que a gente deixe a forma e comece a prestar atenção na essência. Qual é a essência dessa situação, tá? Então, basicamente é isso. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função, né? Do que vem a ser, aqui ficaria melhor, né? Do que vem a ser a tua função. Da mesma forma, o ego batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que vem a ser a tua felicidade. Não é uma batalha a dois. O ego ataca e o Espírito Santo não responde. O Espírito Santo não está nem aí para o ego. Gente, o meu ego está aqui, pendurado na persiana. Vou mostrar ele para vocês. Vou pegar ele aqui, o meu ego. Aqui, ó, o meu ego, ó. Ó o meu ego. Esse é o meu ego, não é fofo? Muito fofo, né? Quem me deu meu ego foi um amigo meu há um tempo atrás. Eu adoro ele, tá? Esse é o meu ego. O nome que eu coloquei no meu ego é Stitch, tá bom? Ele fica aqui comigo no trabalho, tá bom? Deixa eu botar ele aqui na prateleira para vocês poderem assistir a aula na companhia dele. Nunca mais vocês vão ver o ego de vocês com ódio. Nunca mais, depois de ver esse bichinho. Tá? O ego é a nossa mente infantil, tá? Então, vou botar o Stitch ali para assistir a aula, para ver se ele melhora também, né? Um pouco, né? Para ver se fica mais fácil, para de me atentar. Hoje ele não me atentou. Peguei um trânsito bem ruim para vir para o trabalho, mas não fiquei atentada. Não foi bom? Tava calma. Fiz pranayama, fiz yoga de manhã, né? Não fui à hidroginástica, porque perdi a hora da aula, então eu fiz yoga de manhã, então fiz pranayama, saí de casa calma, o trânsito não me embarulhou, tá? Então, voltando. O ego ataca e o Espírito Santo não responde. O ego é aquela mala, né, que fica perturbando você. O Espírito Santo não está nem aí para o ego, tá? O Espírito Santo não reage, porque o Espírito Santo sabe que o ego não existe, tá? Então você, quando está na sua mente certa, você sabe que o seu ego não tem existência verdadeira, tá bom? O Espírito Santo sabe qual é a tua função. Ele sabe que a tua função é a tua felicidade. Hoje tentaremos ir além dessa batalha totalmente sem significado, para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é, a tua função. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade, nem em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando os seus ataques contra a verdade.
Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Hoje, o nosso período... Bom, aí ele vai falar do período de prática, né? Então, a gente tem que aceitar o fato de que não há apenas uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas, de fato, são idênticas, tá bom? Deus só te dá felicidade. Essa é a frase emblemática do dia de hoje, tá? Deus só te dá felicidade. Então, qualquer coisa que haja na sua vida hoje que não seja pura felicidade, não te foi dada por Deus. Ah, Jaque, mas eu tenho meu marido aqui, eu amo meu marido, a gente briga, mas eu amo meu marido é uma pessoa maravilhosa, mas a minha relação com ele não é pura felicidade. Então, Deus não me deu meu marido? Não é isso, tá? A felicidade, ela está nos desafios também, né? A felicidade, ela está em a gente comer espinafre, porque a gente sabe que é bom para a saúde, né? Talvez você ache que a sua felicidade está apenas lá no pastel de feira, na empadinha. Não é verdade. A gente vai precisar dar uma atualizada no nosso conceito de felicidade. O desafio, ele é felicidade pra gente. Porque depois, quando a gente vê o que a gente alcançou, né? Quando a gente venceu aquele desafio, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Então, basicamente, é isso. Portanto, a função que ele te deu, que Deus te deu, tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. É que nem o espinafre, tá? Então, comam o espinafre sempre que possível, é muito bom para a saúde. Aí ele diz assim: Deus só me dá felicidade. Deus me deu a minha função, portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Vou ler de novo. Deus só me dá a felicidade. Ele me deu a minha função, portanto, a minha função tem que ser a felicidade, tá bom? Tente ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os dois primeiros pensamentos estivessem errados. Jesus ensina muito assim, né? Isso aqui tem um nomezinho na lógica e na filosofia, tá? Se uma coisa é verdade e a outra é verdade, então dessas duas deriva uma terceira que obrigatoriamente tem que ser verdadeira. Eu falei disso lá em 2021, eu não me lembro mais como é que é o nome disso, tá? Não sei, acho que é silogismo. Eu acho que é isso, silogismo. Então a primeira premissa é: tenta ver a lógica dessa sequência mesmo que... vamos então pensar um pouco sobre as premissas enquanto praticamos. A primeira premissa é: Deus só te dá felicidade, ponto. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que o fosse seria preciso definir Deus como algo que Ele não é. O amor não pode te dar o mal, e o que não é felicidade é mal. Deus não pode te dar o que Ele não tem, o mal, né? E Ele não pode ter aquilo que Ele não é, mal, né? Aí no caso é mal com U. Vou ensinar uma coisa para nunca mais vocês escreverem errado. Mal com U é o oposto do bom, de bom. Então ele é um homem mau com U. E o mal com L, M-A-L, é o mal que é o oposto do bem, tá? Então, ele só faz mal às pessoas, então é mal com L. Então, se você quiser saber como escrever o mal, é só você tentar substituir por bom ou bem. Se a substituição correta for bom, então é mal com U. Se a substituição correta for bem, então é mal com L, tá bom? E é nessa definição de Deus que estás acreditando se não aceitas a primeira premissa. Deus só me dá felicidade. A segunda premissa é: Deus te deu a tua função. Já vimos que só há duas partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões. A outra é o lar do Espírito Santo, onde a verdade habita.
Não há outros guias além desses entre os quais escolher, e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha senão o medo, que o ego sempre engendra, ou o amor, que o Espírito Santo sempre oferece para substituir o medo, né? Assim, é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, o Divino Espírito Santo, ou que ela tenha sido feita pelo ego, que tu fizeste para substituí-lo. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, então ela tem que ser uma dádiva do ego. E porventura o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas, tá? Pensa sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sob a orientação do ego. Tu a achaste? Foste feliz? Elas te trouxeram paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Escutarás a loucura ou ouvirás a verdade. Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus a compartilha conosco. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco, é daquelas lições que a gente comentou semana passada. As 7 lições que são os 7 passos gigantescos do livro de exercícios de um curso em milagres, sobre os quais a Helen Schucman nos chama a atenção na edição anotada, né? Que é a edição que eu uso dela, e que eu uso de um curso em milagres e que tem as notas, né, de rodapé dela, tá? As notas de texto, tá? Então, na percepção do que é o mesmo como o mesmo e do que é diferente como diferente. De um lado estão todas as ilusões, do outro está toda a verdade. Hoje procuremos reconhecer que só a verdade é verdadeira. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus, tá? A minha felicidade, a minha salvação e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Lembrando aí que a minha função é a minha salvação e a salvação do mundo e a salvação do meu irmão, e a minha função é o perdão do mundo, o perdão do meu irmão, o perdão de mim mesma, de mim mesmo, tá? E aí, como é que eu salvo o mundo? Através do meu perdão. Eu salvo o mundo perdoando o mundo, tá? Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem, tá? Muito bem. Então, como é que você vai praticar isso com a sua criança, né? Você pode ir lá na sua criança e fazer uma visualização que você está com a sua criança, ou se você tiver dificuldade para fazer visualização, pega uma foto da sua criança, né? Pega várias fotos da sua criança em várias idades diferentes. Quando eu estava no meu trabalho de criança interior, eu fiz isso, né? E aí fala para ela, né? A sua felicidade e a sua função são uma só. A sua função é perdoar, né? Conversa com ela, se lembrando de um momento em que tenha sido muito difícil para ela perdoar, tá bom? Muito bem. Ai, gente, é tanta coisa para falar que eu acho que tudo que eu queria falar hoje eu não vou conseguir. Vai ter que ficar para amanhã, tá? Então a gente passa para a leitura do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, da Marianne Williamson. E hoje estamos no dia 66.
Que os outros pensem com misericórdia a meu respeito e que eu possa pensar com misericórdia a respeito deles, né? Olha que maravilha! Imagina se todas aquelas pessoas que você quer apertar o pescoço hoje, você treinasse enviar um pensamento de misericórdia, né? Quando a gente faz esse trabalho da oração do perdão, é muito legal, porque depois que você reza muito, meio que você fica meio embriagado, sabe? E aí você não consegue mais olhar para aquela pessoa, por mais que aquela pessoa tenha te prejudicado, você olha para aquela pessoa com compaixão, sabe? E se for difícil para você olhar para uma pessoa com compaixão, né? Vamos supor que a pessoa tenha uma prática que você não tem, né? Vamos supor que seja uma pessoa que no seu trabalho é uma pessoa maldosa e que puxa o tapete dos outros, né? E você não faz isso, você é um colega bacana de trabalho, né? E aí você pode pensar assim, poxa, em outra encarnação eu já fui assim, né? Eu já fui assim no meu passado. Em outra encarnação eu já fui assim, porque senão eu não estaria encontrando essa pessoa aqui tentando me prejudicar no meu trabalho ou efetivamente me prejudicando no meu trabalho, né? E aí eu posso olhar para a pessoa com compaixão, né? À medida em que a gente vai fazendo essa expansão de consciência, o modo de pensar das outras pessoas começa a ficar tão infantilizado pra gente que é inevitável você desenvolver compaixão por elas, né? E é inevitável também você desenvolver compaixão por você mesmo, né? Aí quando você olha o Stitch lá atrás, lá na frente dos meus artigos, você vai pensar, e agora eu tenho compaixão pelo meu ego, não é? Posso ter compaixão, total compaixão, né? Muito bom. Aí ela diz assim, o quão frequentemente eu sou lembrado da misericórdia de Deus em relação a mim, na minha direção, mais e mais uma vez, quando mais e mais uma vez eu cometi erros e a mim foi permitido começar novamente, recomeçar, escolhe novamente, é o que Jesus nos diz. Jesus nos diz isso, não é segunda, quarta e sexta, não é no dia 29 de fevereiro. Jesus nos diz isso, gente, todos os dias, em todos os momentos, em todos os segundos, em todos os minutos. Jesus nos diz, escolhe novamente, tá? Se você escolheu equivocadamente, não tem problema. Hoje é um belíssimo dia para você escolher novamente. E eu queria contar para vocês que eu estou olhando aqui para fora, pela janela, e está um sol do capeta. Hoje está um dia efervescente no Rio de Janeiro, escaldante. Seguramente, a misericórdia de Deus está tecida na natureza do universo. Olha que frase bonita, essa mulher é uma poeta, né? A misericórdia de Deus seguramente está tecida na natureza do universo. Concordo. Que hoje eu possa ser misericordiosa, né, com os outros, como Deus, mostrar misericórdia em relação aos outros, assim como Deus mostrou misericórdia em relação a mim. Que eu não negue a minha graciosa permissão aos erros do eu mortal, do self mortal, o corpício, seu avatar de jogo que faz bobagem segunda, quarta e sexta. Em vez disso, que os outros possam sentir a partir de mim a caridade e a compaixão daquele que compreende. Então que hoje o meu pedido ao Divino Espírito Santo é que eu e cada um de vocês que me assiste, independente de você assistir esse vídeo daqui a 10 anos, não tem problema, porque o tempo é uma ilusão, tá? Então hoje o meu pedido ao Divino Espírito Santo é que ele nos ajude a sermos nós os amorosos, a sermos nós os compreensivos, a sermos nós aqueles que compreendem. Tá bom? Muito bem. A oração. Querido Deus,
que eu não negue aos outros a misericórdia que você me mostrou, que eu não lembre os outros dos seus erros, mas que em vez disso eu possa ser um espaço onde as pessoas se sintam livres para começar novamente. Amém. Uau! Uau, 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 uau! Imagina se o Divino Espírito Santo aceita as nossas orações? Fale as orações em voz alta. Repita comigo. Ele vai aceitar. Então eu vou ler novamente. Querido Deus, que hoje eu não negue aos outros a misericórdia que você me mostrou, né? Que eu hoje não lembre os outros dos seus erros, mas que em vez disso eu possa ser um espaço onde as pessoas se sintam livres para começar novamente. Amém. Bonito, né? Bom, meus queridos, o assunto da semana, que começou no domingo com a nossa live, acho que já tinha começado antes, o assunto da semana é comida, né? Começamos aí a falar em comida, e o assunto comida tem tudo a ver com a cura da criança interior e tem tudo a ver com a ferida do abandono. Estamos no bimestre, março, abril, de tratar da ferida emocional do abandono. E vou pedir a vocês novamente, encarecidamente, que abram o PDF do livro As 5 Feridas Emocionais do Ser Humano, da Lise Bourbeau, que está no nosso canal no Telegram, tá? Então peguem lá, leiam o livro é excelente, é super didático, é muito simples, todos podem entender, tá? Então leiam sobre a ferida do abandono, né? E hoje eu recebi uma mensagem muito interessante do Flammarion, depois eu vou ler para vocês e vou comentar, tá? Então a gente vai continuar a falar desse tema de comida e eu vou preparar um curso para vocês com o livro 21 lições espirituais para perder peso, tá? Então a gente vai continuar a falar de comida, é isso que o Divino Espírito Santo quer, é sobre isso que ele quer que eu fale, né? E a gente vai voltar aqui para o nosso livro Forma e Conteúdo, Sexo e Dinheiro, a prática de um curso em milagres, do nosso maravilhoso, absoluto, esplendoroso Dr. Kenneth Wapnick. A gente terminou de ler a conclusão e agora a gente está no apêndice. E no apêndice ele vai falar sobre perguntas e respostas, tá? E o tema é a comida, tá? Ele vai falar de comida. Depois eu vou responder, se sobrar tempo, eu vou responder a questão do Flammarion. Se não sobrar tempo, amanhã eu respondo, tá? E também a Laura Fabres falou que também tinha dificuldade de comer. A gente vai falar dessa coisa da comida, tá bom? Aqui tem a transcrição de um diálogo entre o Dr. Kenneth Wapnick, numa palestra que ele deu em 2005 na Fundação para um curso em milagres, tá? Não é a Foundation for Inner Peace, não é a fundação do Dr. Kenneth, é outra fundação. Então, em 2005 ele deu uma palestra e rolou lá um debate entre ele e um aluno sobre comida. Então é isso que eu vou ler agora. Provavelmente eu não vou conseguir ler tudo, é um pouco grande, mas vamos lá, tá? Porque tá em inglês, quando tá em inglês vocês sabem que eu leio mais devagar, né? Então, a pergunta, tá? A pergunta, vamos ler a pergunta. Uma parte minha sabia que a comida não era o verdadeiro problema, mas nesse nível eu pensava que ao evitar a comida ruim, né, a comida sem qualidade, eu estaria refletindo a decisão que tomei na minha mente de não ferir a mim mesmo. E então nós começamos a falar sobre o uso dos fornos de micro-ondas. Vocês sabem que comer comida de micro-ondas não é legal, né? Enfim, eu quando estou no trabalho eu aqueço a minha comida no micro-ondas, infelizmente. E aí o meu amigo disse:
Eu sei que isso não vai me ferir, porque eu estou usando o micro-ondas de uma forma amorosa, e eu estou usando o micro-ondas porque eu preciso poupar tempo para mim mesmo, e é conveniente para mim. Mas eu ainda não quero ferir a mim mesmo, então o propósito é bom. E eu estou confuso sobre isso. Por um lado, nós podemos nos ferir, obviamente, pelas nossas escolhas. Ainda que o nosso propósito não seja ferir a nós mesmos. Então, nós poderíamos provavelmente comer algo que é potencialmente ruim, né? Tipo aquele bolo de chocolate com brigadeiro, e não sermos feridos, tá? Ok? Então, basicamente, é isso, tá bom? Olha a pergunta metafísica. O bolo de chocolate vai me ferir? Mas se o bolo de chocolate não existe, porque tudo aqui no metaverso não existe, então o bolo de chocolate não vai me ferir. O micro-ondas vai me ferir porque ele está criando um rearranjo molecular na comida que está descaracterizando a comida do ponto de vista bioquímico, logo como consequência nutricional? Sim ou não? Qual vocês acham que vai ser a resposta do Dr. Kenneth? Lembrando que a gente tem níveis de ensinamento, tá? O Dr. Kenneth, ele é especialista nisso. Estudar com o Dr. Kenneth é maravilhoso, porque o Dr. Kenneth, ele não deixa a gente cair nas armadilhas de interpretação do ego de um curso em milagres, né? Que a maioria absoluta dos estudantes de um curso em milagres interpreta um curso em milagres a partir do ego. E aí não entende nada, né? E, gente, o Espírito Santo botou mais uma professora na minha vida que, caraca, quando eu tiver conseguido digerir o que eu tô aprendendo com essa mulher, tá? Eu encomendei o primeiro livro dela, quando eu chegar, eu vou contar pra vocês. Eu acho que esse canal aqui, das duas uma, ou eu vou perder todos os meus seguidores, ou os meus seguidores vão se multiplicar por 10, porque eu ainda tô digerindo, tá? Eu ainda não consegui entender o que ela tá falando. Ela é tipo David Wilcock elevado ao cubo, tá? Aí a resposta. Essa é uma pergunta importante, um assunto importante. Eu sempre disse que os estudantes de um curso em milagres devem ser normais. Tu tem que ser normal, meu filho, minha filha. Seja uma criatura normal, tá? Não vai ficar anormal, não. Vai tomar picolé na praia. Quando praticam o curso, então devem fazer uso do senso comum. Com relação à comida, por exemplo, todos nós temos que comer. Eu adoraria não precisar mais comer. O meu sonho de consumo hoje era viver de luz. Já contei isso para vocês. E isso está dizendo a você que você está identificado com o seu corpo. E isso quer dizer que, no mínimo, uma parte da sua mente se identifica com o ego, com o sistema de pensamento do ego. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: se você ainda precisa comer, meu querido, minha querida, para sobreviver, eu preciso, acho que vocês também. Então isso quer dizer que pelo menos uma parte da sua mente ainda se identifica com o ego, com o corpo, ego, corpo, personalidade, certo? Então é disso que ele está falando. Então a gente vai ter que comer, né? E não é útil, não nos ajuda negar isso. Não vou comer nunca mais. Vou viver de luz, mas ainda não sei viver de luz, aí passo fome, aí vou definhar e morrer, tá? Enquanto você se identificar com o ego e com o corpo, você acreditará que há comidas que são boas e comidas que não são boas. E que comer comida ruim, né, comida porcaria, comida sem valor nutritivo, vai ferir você. E comer comidas saudáveis vai beneficiar você, porque é nisso que você acredita. Para negar isso, como Jesus nos alerta no início do texto, ou melhor isso, desculpa, li errado. Negar isso, negar
que vai acontecer com você, aquilo que você acredita. Tal como Jesus nos alerta no início do livro-texto, no capítulo 2, é uma forma particularmente sem valor de negação. A gente não vai fazer isso. O objetivo do canal é tirar todos os alunos da negação. Esse é o objetivo do canal, tá? A gente vai sair da negação aqui nesse canal. Não queremos negar mais nada, tá? Então, se os seus pensamentos estivessem corretos, você não estaria aqui e você sequer ia considerar esse assunto. De fato, isso nunca seria um tema, um problema na sua vida. Então, eu penso que é útil começarmos com a premissa de que os seus pensamentos não estão certos. Sim, se os meus pensamentos estivessem certos, eu não estava aqui no metaverso fazendo vídeo para vocês. Eu estava lá no quinto plano da existência, na quinta dimensão, com o meu eu superior, eu e ele fundidos, tá? Muito bem. Portanto, você deve comer as comidas, os alimentos que você acredita que farão você se sentir bem e evitar aqueles que você acredita que farão com que você se sinta mal. E então, não dê a isso outro pensamento, quer dizer, você não vai ficar remoendo isso, você não vai, tá? Não vai ficar. Come o que você acha que é bom pra você e não come aquilo que você acha que não é bom pra você, tá? Ponto. Porque só os mestres yogis, aqueles caras mega iluminados, já estão quase saindo fora do corpo, é que eles vão comer bolo de chocolate todo dia, 7 dias por semana, e aquilo não vai fazer mal para eles, se eles não acreditarem, tá? Só eles, a gente não. A gente ainda tá aqui nesse nível assim baixinho, né? Na escadaria, estamos nos primeiros degraus da escadaria ascensional, como o Dr. Kenneth Wapnick e o Dr. Joshua David Stone falaram pra gente ano passado, tá? Os textos que a gente lê. Muito bem. Se você acredita que colocar a sua comida no micro-ondas irradiará a sua comida, né, com ondas eletromagnéticas ruins, e isso vai ter efeitos adversos sobre você, então você não deve usar um forno de micro-ondas. E se você não pensa nisso, então faça isso, use o micro-ondas. Eu já estou abençoando o micro-ondas aqui do meu trabalho. Na minha casa eu não tenho micro-ondas, né? Eu tenho um forninho elétrico muito bom, muito potente, mas eu não tenho micro-ondas. Nunca tive micro-ondas na minha casa. Quer dizer, tive quando a minha mãe era viva, mas aí era dela, né? Era o micro-ondas dela. Ela que tinha. Por sinal, foi a maior festa quando o micro-ondas chegou lá em casa, né? Acho que, não sei se o meu pai comprou, não me lembro se ela ganhou, não me lembro. Chegou um fornão lá em casa, foi a maior festa. Era o supra-sumo, né? Ter um micro-ondas. Muito bem. Quando você não mais estiver identificado com um corpo, e então, se você usa um micro-ondas ou se você não usa, então isso se torna um pseudo-problema. Pseudo aí, querendo dizer falso, né? Falso problema. Se eu não sou meu corpo, então não importa se eu vou aquecer o meu agrião, hoje eu vou comer agrião. No micro-ondas ou não. Não importa se eu vou comer bolo de chocolate ou agrião, mas hoje eu vou ter que comer agrião, porque eu ainda não tô nesse nível. Então eu vou comer agrião, vou comer coisas saudáveis, vou comer salada de feijão fradinho, né? Vou comer tudo saudável. Eu ainda acho que sou um corpo. E o meu corpo funciona melhor com comida bem simplesona, né? Legumes e verduras. E frutas. É disso que o meu corpo gosta. Muito bem. A coisa toda, então, vai se tornar irrelevante. O micro-ondas e o bolo de chocolate se tornam irrelevantes.
A única coisa que vai ferir você é a culpa. E a única coisa que vai ajudar você é o perdão. Então eu vou ler essa frase ampliando o nosso conceito. A única coisa que me fere em qualquer situação é a culpa. A culpa que eu estou jogando sobre mim ou a culpa que eu estou jogando sobre o meu irmão. Ou sobre ambos, ao mesmo tempo agora. A única coisa que vai me ajudar em qualquer situação é o perdão. O perdão que eu dou a mim mesma, o perdão que eu dou ao meu irmão ou o perdão que eu dou a ambos ao mesmo tempo aqui e agora, tá? Mas muito poucas pessoas estão nesse nível de consciência, de não se identificarem com os corpos. Então, enquanto nós estamos aqui no nível da separação, o corpo, faça aquilo em que você acreditar. Em outras palavras, isso não deveria ser um assunto. É uma armadilha pensar, bem, se eu tenho pensamentos amorosos enquanto eu uso o micro-ondas, os pensamentos amorosos me protegerão. Como se o micro-ondas pudesse feri-lo, né? O micro-ondas não é um assunto, o micro-ondas não existe, a comida não existe, o meu corpo não existe, eu só tenho que fingir que tudo existe, ir lá pegar a comida, esquentar. Hoje nem deve ter coisa para esquentar, porque com esse calor horroroso. Nada existe, então não vou ficar me preocupando com isso, tá? Nada existe, o micro-ondas não existe. A radiação eletromagnética emitida pelo micro-ondas não existe. A comida também não existe. Então eu vou comer algo que não existe, aquecido por ondas que não existem, alimentando um corpo que não existe, tá? Você já está num estado egóico de mente, né? Um estado mental. Você já está no seu ego, na mente do seu ego, quando você se vê acreditando que os pensamentos amorosos podem de alguma maneira afetar alguma coisa externa. E é esse o nível de confusão que Jesus descreve no início do texto. É o que eu falei para vocês, que essa coisa que eu falei antes, do abençoar a comida, ainda é um nível de dar força para o externo, mas ainda estou nesse nível e funciona para mim, tá? A mente, portanto, não pode ter efeito real sobre o corpo, porque há níveis que nada tem a ver um com o outro. Se eu acredito que os meus pensamentos me permitirão comer comida geneticamente modificada sem me prejudicar, eu já estou me prejudicando, porque eu acredito que existe um perigo do lado de fora, do qual os meus pensamentos amorosos irão me proteger. Então, se a comida não existe, se o trigo não existe, então não importa se eu estou comendo o trigo geneticamente modificado, com 40 vezes mais glúten do que o normal, original, ou o trigo não geneticamente modificado. É disso que ele está falando. É nesse nível de consciência que a gente quer chegar. E não no consumo desesperado de comidas que não tenham materiais geneticamente modificados, o que é praticamente impossível, né, hoje em dia. Então vou dar um exemplo para vocês. Tirar a lactose. Então eu vou e boto o leite de soja, né? A soja é geneticamente modificada. Tirar o glúten, aí eu venho e boto o milho, cuscuz de milho, sucrilhos, angu, bolo de milho, polenta, o que vocês quiserem. Semana passada comi polenta, né? Como é isso? O milho é geneticamente modificado. Então não tem para onde fugir. Você tem que alcançar esse estado mesmo que o Dr. Kenneth está pregando aqui. Isso é muito legal, né? Mas enquanto não chega, enquanto não atinge, eu não posso comer o glúten, né? Eu tive que comer glúten no retiro, lá na Setionoye. Eu comi, ponto. E foquei na minha mente. Comi todos os dias.
Eu não podia levar o meu pão sem glúten, porque o meu pão sem glúten eu tenho que comer ele torrado. Não tinha torradeira acessível para mim, tá? Tem que guardar ele na geladeira. Muito bem. E então nesse caso, eu já me comprometi com o pecado imperdoável nesse curso. Fazer com que o erro seja algo real. Dizer que o que está do lado de fora tem o poder de me atingir. Lembra que o Tom Wakechild, ele sempre chama a atenção da gente sobre esse erro primordial, né? E isso não é diferente de jogar um facho de luz sobre um lugar problemático no mundo, ou um órgão que está adoecido, ou enviar pensamentos de amor ao micro-ondas. Esse é o equívoco. E o equívoco não está em usar ou não usar o micro-ondas, mas em fazer de usar ou não usar o micro-ondas uma questão. Eu citei uma frase de Krishnamurti anteriormente sobre o sexo. Faça sexo ou não faça sexo. Mas não fique apegado a isso, né? Que isso não seja uma questão na sua vida. Então, vamos pegar o exemplo aqui do sexo, né? Faço sexo, não faço sexo. Mas o sexo deixou de ser uma questão na minha vida. Tirei a carga, igual aqui. O meu comportamento com relação ao sexo, o meu comportamento com relação à comida vai se modificar completamente. Que a minha mente se modificou, não é mesmo? Deixa eu ver aqui em quantas andamos, que eu tirei o óculos. 41, tá. Então pare de fazer disso um problema. Usar o micro-ondas não é um problema. O que o presidente dos Estados Unidos decide não é o problema. O mundo não é o problema. Tá? Aqui eu li errado. Usar o micro-ondas não é o problema. Minha paz não depende de um ato do Congresso. Nossa, como isso me liberta. A minha paz não depende de um ato do Congresso brasileiro. A minha paz não depende de um ato do cidadão que hoje ocupa a cadeira de presidente da República. Não depende. E essa é a verdade. De um ato da Casa Branca, né? Da Casa Branca lá dos Estados Unidos. Ou de um micro-ondas. O meu corpo poderia depender disso. E eu seguramente não vou querer colocar o meu corpo numa posição vulnerável, enquanto eu pensar que eu sou um corpo. Mas eu também não quero ter a ilusão de que o mundo fará com que eu fará com que eu me sinta mais seguro. A minha única proteção é o perdão, porque apenas o perdão vai me ajudar a eu me identificar com o amor, que é a nossa única segurança. Então, estar no amor, estar com a mente no amor, é a nossa única segurança. Por isso que eu digo para vocês que quando a gente começa a perdoar muito uma pessoa, isso eu experimentei na carne, né, lá em 2015, 2016, quando você começa a perdoar muito uma pessoa que está tentando te prejudicar, você perdoa muito, você começa a enviar ondas de amor para ela. A maldade dessa pessoa não consegue mais te atingir, você saiu da frequência dela, tá? Pergunta: no passado você deu exemplos de pessoas que tiveram experiências ou curas induzidas por drogas, e você respondeu dizendo que isso na verdade foi o reflexo da sua mente decidindo se abrir ou ser curada, e que a experiência então refletiu essa decisão.
a droga não foi realmente a causa. Eu pensei que poderia ser outra parte do erro que eu estou cometendo, que as mentes certa e errada estão refletidas nas nossas experiências. Por exemplo, o mundo foi feito para atacar ou para ser aproveitado, mas ele agora é neutro. Depende do propósito para o qual eu estou utilizando-o. Então, da mesma forma, o corpo é agora neutro. Posso eu aplicar isso a um micro-ondas que foi originalmente feito para atacar o corpo e a Deus, mas agora o micro-ondas é neutro, porque o Espírito Santo pode usar tudo para um propósito diferente. Aí ele pergunta, aí o Dr. Kenneth responde: enquanto você pensar que você é um corpo, você julgará algumas coisas no mundo como prejudiciais e outras como úteis. Enquanto você fizer isso, o que é inevitável como um corpo, será melhor você prestar atenção à distinção, tá? A como distinguir isso, né? Qual é o que você está esperando do micro-ondas, né? O que eu estou esperando do micro-ondas, né? Pergunta. Parece que tudo é realmente prejudicial, não há limite. Eu tô vendo muito isso, a água é prejudicial, o micro-ondas é prejudicial. Depois que eu fiquei com essa história da intolerância, o glúten, a lactose, tudo pra mim é prejudicial, né? Tá difícil, é uma vida difícil, né? Sim, nós vivemos num mundo agora onde praticamente tudo, a resposta dele, tá? Sim, nós vivemos num mundo hoje, agora, onde praticamente tudo é prejudicial. O ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, a comida que nós comemos, as bombas que estão sendo lançadas. É um mundo prejudicial e é importante ver isso. Ver isso. Porque isso faz com que seja indubitavelmente claro que nós não podemos confiar em nada do lado de fora. Não é bacana? Nós podemos apenas ir para dentro, onde a verdadeira esperança está. Não é isso que a gente está vendo no mundo? Não é isso? A gente não pode mais confiar em nada, gente. Com a pandemia, as pessoas ficaram enlouquecidas, passando álcool e gel em tudo, né? Eu, em 2020, o meu telefone enguiçou, e aí eu fui levar ele, assim, no meio da pandemia, as lojas estavam começando a voltar a funcionar. Eu levei ele na assistência técnica autorizada da Apple. Fui super maltratada, um pessoal super antipático, todo mundo metido a besta, metido a melhor que os outros. Aí me puseram lá afastada do não sei quem, tinha que ficar longe, tinha que não sei o que, tinha que passar álcool em gel, tomar banho de álcool em gel para entrar na loja, um porre. E eu nada de álcool em gel, né? Porque eu não tô nem aí pro álcool em gel. Eu me relacionei com vírus, com as bactérias, com os fungos, com todos os micro-organismos de uma maneira super amigável, não adoeci, não peguei Covid. Mantive minhas regras de higiene normais, né? E aí eu cheguei lá, o rapaz, a primeira coisa que ele me perguntou: você passou álcool em gel no seu telefone? Eu falei: não, por quê? Ele falou: não, porque a maioria dos telefones que tá chegando aqui na loja, o pessoal passou tanto álcool em gel que queimou aí a placa do telefone. Eu falei: eu não passei nada não, queimou, tinha que queimar. Enfim, né? Então o que a gente pode confiar lá fora? A gente pode confiar nos políticos? A gente pode confiar nas urnas? A gente pode confiar no resultado das eleições? A gente pode confiar no Congresso? A gente pode confiar na comida que a gente come? A gente pode confiar na água que a gente bebe? A gente pode? A gente pode confiar no noticiário? A gente pode?
É isso, só tem um jeito ir para dentro. Chegamos no apocalipse. Bem-vindo. O objetivo é esse mesmo, é jogar você lá para dentro, para que você possa então se reconectar com Deus. Mas, uma vez mais, enquanto nós estivermos num corpo, nós devemos fazer aquilo que nos parecer ser correto. Se nós temos ambivalências sobre o micro-ondas, seria tolo usar o micro-ondas. Vou usar daqui a pouco e tenho ambivalências em relação a ele. Há outras formas de aquecer o alimento. Se o tempo é extremamente importante para nós, usar o micro-ondas é maravilhoso, então nós devemos usá-lo. Em outras palavras, nós fazemos o melhor que podemos com respeito às nossas preferências e sistemas de crenças e agimos de acordo. O nosso foco deve ser apenas em não sermos prejudiciais, danosos a nós mesmos ou a qualquer outra pessoa. Uma outra precaução, tente não usar o micro-ondas como uma lição espiritual, porque isso faz com que você perca o sentido, né? E fazer isso será cometer um erro real, uma violação do princípio cardinal desse curso que já foi mencionado anteriormente, como o anexo à canção da oração, que também está no Telegram, está no PDF, e especificamente declara: não veja o erro. Não veja o erro não existe, o erro não tem existência verdadeira. O micro-ondas não existe, a comida não existe, meu corpo não existe, meu corpo é uma ilusão, né? Não veja o erro, não faça do erro algo real. Você ficar agonizante com relação ao sexo, ao dinheiro, a um micro-ondas ou a qualquer outra coisa, dá a todos eles uma realidade que eles não têm. E esse é o significado da frase: faça isso ou não faça isso, mas não fique preso a isso, né? Apegado a isso. A forma nunca é a questão. Uma vez que você seja apanhado na armadilha do ego, especialmente com relação à comida e aos assuntos da saúde, então será difícil não julgar as pessoas que não concordam com você, porque você pensa que o que você está fazendo é muito santo e espiritual. Ainda que não haja nada de santo ou espiritual a respeito de você aquecer uma comida no micro-ondas. Não há nada de santo ou espiritual no micro-ondas. Ele é apenas fazer isso é apenas algo que um corpo faz. Eu vou lá botar minha comida no micro-ondas e comer, né? Sempre comece pela premissa básica de que estar no corpo é um ataque a Deus. E se segue a isso que tudo o mais é um ataque a Deus. Então você faz o melhor que você pode para perdoar a si mesmo. Perdoar a mim mesma porque eu estou num corpo que precisa comer, que precisa aquecer no micro-ondas, blá, 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 blá. Através do seu perdão, você aprende a usar o corpo positivamente, como uma sala de aula que reflete de volta para você a decisão da sua mente. Se você encontrar a si mesmo agonizando sobre o micro-ondas, né, desesperado sobre o que você pensa sobre o micro-ondas, por exemplo, veja o micro-ondas como um meio de ajudar você a tomar consciência de que você está aterrorizado com relação à presença do amor na sua mente. E você está deslocando o seu conflito interno sobre o amor e o seu medo a respeito do amor. Você está projetando o seu conflito no micro-ondas, né? Se você não tivesse medo do amor de Deus, então você não estaria aqui ocupando um corpício que precisa aquecer a comida no micro-ondas para se alimentar, porque pensa que está separado do todo.
O que é útil sobre a experiência é que ela é uma bandeira vermelha que diz a você que é melhor você ter um olhar que o melhor é você olhar para essa experiência que não tem nada a ver com micro-ondas, com comer alimentos geneticamente modificados, com comer carne ou não comer carne, ou com comer um ovo normal ou um ego de uma galinha que seja criada solta. Faça uma coisa ou faça outra. O que quer que seja que você sinta, então irá ajudar você. Mas não transforme isso num conflito. Porque você sabe então que você está deslocando o conflito na sua mente. Porque você está aterrorizado de olhar para isso, de olhar para dentro e deixar isso ir, deixar o conflito ir embora. E nesse ponto, o que quer que seja, como quer que seja que você resolva o problema do lado de fora, então isso se tornará irrelevante. Então o que ele está falando? Se você é vegetariano, seja vegetariano sem conflitos. Se você é carnívoro, seja carnívoro sem conflitos. Porque você está verdadeiramente entendendo que nada tem existência real, que é tudo uma ilusão, tá? É muito profundo isso, é muito além. Novamente, você deve se comportar da forma que melhor funcione para você, mas esteja certo de respeitar as outras pessoas que estão fazendo o oposto exato daquilo que você está fazendo, né? Como na política, né? Que eu vote em quem eu quero, mas que eu respeite o outro que vota no candidato o qual eu abomino. E mais uma coisa, deixe um curso em milagres de fora disso. Não traga um curso em milagres com você para um restaurante, uma mercearia, a sua cozinha ou o seu quarto de dormir, onde você vai transar com o seu marido, com a sua esposa, né? Até melhor tirar o livro de dentro do quarto, né? Isso seria a pior coisa que você poderia fazer, porque você estaria fazendo, tornando essa situação algo real e especial, quando na verdade ela não é. O mundo é o que ele é. Uma simples projeção de um pensamento de culpa. Desfazer esse pensamento de culpa deve ser o seu único foco. E é aí que estará a sua verdadeira paz e a sua verdadeira segurança. Então, gente, o que o Dr. Kenneth ele está falando aqui pra gente, meus queridos? O que ele está falando? Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse capítulo final aqui desse livro, onde conta a história do Dr. Kenneth. É bem bonito. Terminamos de ler o livro, tá? Terminamos de ler o livro Forma e Conteúdo, Sexo e Dinheiro, a Prática de um Curso em Milagres. Acabamos de terminar. Porque o resto ele está contando aí quem é o Dr. Kenneth, como ele surgiu lá na vida da Helen e do Bill, né? Então o que ele está falando aqui é que a comida não é o problema. Então se você está engordando, se você está emagrecendo, você tem que ir lá na sua mente e desfazer o pensamento de culpa original que está fazendo com que a comida seja um problema na sua vida. Seja você estando comendo empadinha ou comendo o agrião com chicória, né? Que vai ser o meu almoço daqui a pouco. Agora, é claro que enquanto a gente não está nesse nível, né, gente, de evolução, é melhor a gente observar com atenção aquilo que a gente come, né? Tem uma máxima da saúde que eu gosto muito, que diz: você é o que você come, né? Mas eu sempre fui bastante aversa a dietas e coisas radicais, né? O Gasparetto falava uma frase que eu adorava, que eu já contei para vocês, né? Que ele dizia: com todo respeito aos nutricionistas, eu me nutro daquilo que o meu corpo me diz que é bom para mim, né? Então, para fechar o vídeo, eu queria responder a duas perguntas
aqui que eu recebi sobre a comida, né? E amanhã a gente vai se aprofundar nesse assunto, porque eu tenho um texto aqui do nascimento para a gente falar da ferida do abandono e da amamentação, tá? Mas eu vou responder a pergunta do Flamarion e a pergunta da Laura Fabres. A Laura Fabres botou assim: oi Jaque, eu sempre fui magrela e ruim de comer. Você me descreveu quando falou de como é uma pessoa magra. Depois que eu parei de comer carne em 2009, passei a me alimentar bem melhor. Mas o vício em doces ainda está aqui. Depois que eu parei de comer carne também, meu vício em doces aumentou profundamente, né? Eu gostaria bem de não ter os meus dilemas morais com relação ao vegetarianismo, né? Mas o meu problema é muito mais com relação a como os animais são criados, né? Se eu soubesse que eu comeria uma carne sempre de um animal bem tratado e bem criado, eu comeria carne, né? Meu problema é esse. E eu gosto muito de carne de boi, muito. Eu também chupei o dedo desde a barriga da minha mãe até os 20 anos. E foi muito difícil parar de vez. Bloqueio sério na fase oral. Sério, né? Que nem o meu amigo que tem mais de 40 anos hoje e masca chiclete o dia inteiro, né? Bloqueio sério na fase oral, né? Tá sempre tendo que ter alguma coisa na boca, né? Eu tenho mania de ficar com caneta na boca, né? Roer tampa de caneta. A minha mãe fez uma cirurgia de emergência na cabeça quando estava grávida de mim de 2 meses. Ó o trauma. Tem que limpar isso, Laura. Era uma cirurgia muito arriscada, tanto por ela poder morrer, quanto por ela poder ter um aborto. Mas deu tudo certo. Você tá aí, linda cantora, né? Quem quiser seguir a Laura no Instagram é Laura Fabres. Ela é cantora, tem uma voz de passarinho, de rouxinol. Mas deu tudo certo. Eu sempre busquei saber qual a relação disso com as minhas questões emocionais, mas nunca encontrei nada muito revelador que me ajudasse na minha cura emocional, tanto de chupar o dedo compulsivamente como da cirurgia. Conhece algum livro que possa falar a respeito? Também espero ter algum insight através dessa jornada. Obrigada pela aula de hoje. Sigo fazendo as lições de casa. Gratidão. Laura, eu vou te responder dizendo uma coisa que eu quero dizer para todos vocês. Vocês podem ter certeza de que eu sei o que eu estou fazendo, tá? Essa jornada de cura da criança interior, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou muito bem preparada para fazê-la em termos da fundamentação que eu tenho, tanto do renascimento quanto da psicanálise, tá? E, obviamente, que é o Divino Espírito Santo que fica soprando aqui no meu ouvido o tempo inteiro, né? Então, imagina, ele sabe muito mais do que eu, né? Mas eu preciso ter a base intelectual para passar o conhecimento para vocês com alguma segurança. Então, eu posso garantir a todos vocês, vocês estão se curando. A criança interior de vocês está sendo curada, ouvida, olhada, percebida, acolhida, amada, aceita, aprovada, cuidada, tá? Então, o que você tem que ler? Por enquanto, nada. Quando o que você tiver que ler, o Divino Espírito Santo vai me mostrar. Por enquanto, nada. Leia as 5 feridas emocionais da Lise Bourbeau. Por favor, leia. Leia só o capítulo da rejeição e do abandono se ainda não tiver lido, por enquanto, tá? E a gente está trabalhando isso. Esse trabalho, ele está indo no nível inconsciente de vocês. No final de 2023, vocês vão ser outras pessoas, tá? Eu prometi isso para vocês. A jornada com o livro de exercício de um curso em milagres, ela é de cura. Ela é uma jornada de transformação psicológica, espiritual, emocional, tá? A sua consciência está se expandindo, tá? Agora, uma boa sessão aí para liberar esse trauma de gravidez seria bom, né? Você falou para mim que quando puder vai me procurar, a gente vai fazer isso. A gente vai limpar esse trauma aí da gravidez, da cirurgia da sua mãe. E trabalhar essa coisa desse bloqueio na fase oral. Você está meditando, né? Continua meditando, toma o seu floral. Acabou um vidro, toma outro, manda fazer outro, toma o seu floral, é importante, tá bom? E por aí a gente vai, tá? Então, por enquanto, não precisa fazer nada.
precisa tomar consciência que essa coisa de chupar o dedo até os 20 anos, né, eu não chupava o dedo, eu chupava a orelha do meu travesseirinho de estimação. E eu tenho o meu travesseirinho, que já passou por várias cirurgias de recomposição, já contei isso pra vocês até hoje, não chupo mais o dedo, né? Mas eu tô sempre agarrada com alguém, né? Com gato, né? Isso aqui é o bom de ter gato, que você tá sempre agarrada com gato, né? E é isso, né? Basicamente é isso. E aí eu vou ler a pergunta do Flamarion, e aí talvez te ajude também, como vai ajudar muitos outros, né? O Flamarion, ele botou assim... Ai, gente, peraí, será que eu perdi o comentário do Flamarion? Tá aqui, eu acho, aberto aqui no meu... Tá aqui, ele botou assim: em relação ao ganho de peso e o emocional que você fala no vídeo, gostaria de saber qual a relação da perda de peso e o emocional. No final de 2018, passei por umas experiências estressantes e desenvolvi a síndrome do intestino irritado. É isso que eu tô. O que me fazia fazer ir ao banheiro de 3 a 5 vezes por dia, com diarreia. Nesse processo perdi 20 quilos. Porém, não era gordo, e sim musculoso. Então, esses 20 quilos que perdi foram, na maior parte, de massa muscular. Hoje em dia estou melhor em relação à síndrome, porém não consegui recuperar o meu peso, massa muscular até hoje. Observação: após conhecer e começar a praticar o Ho Oponopono, tive uma melhora considerável dos sintomas. Vou praticar, obrigada pela dica. Enfim, tem alguma coisa para me dizer sobre o emocional, a criança interior e a questão da perda de peso? Eu estou precisando do livro 21 lições espirituais para voltar a ganhar massa muscular. KKKKK. Tá? Gente, ontem eu esqueci de falar, minha câmera congelou, eu acho que pelo calor, faltando 1 minuto para eu terminar o vídeo, tá? Por isso que eu não botei nada de adicional. Então, Flamarion, vale para você e vale para Laura. Pessoas com problema de magreza, pessoas com problema de perda de peso, pessoas com problema no intestino, problema com o pai, temos que perdoar o pai. Se a gente não consegue engordar, se a gente não consegue voltar a ter o peso que a gente queria ter, né? Hoje eu não tô gorda, mas também não tô magra como eu era. Eu gostaria de emagrecer um pouco, mas eu não tô gorda. Eu tô normal, tô aí com uns 70 quilos, eu tenho 1,71 m. Então tá dando para conviver, mas eu queria voltar para os meus 60 quilos, 65 quilos, que é o que eu gosto de pesar, né? E eu não tenho, meu problema de síndrome do intestino irritável não tem diarreia, né? Então eu não perdi peso, né? Então, assim, esse problema é perdoar o pai. Estamos em conflito com a nossa energia yang, tá? É perdoar o pai, tem que perdoar o pai, perdoar o pai, perdoar o pai. Não querer comer, rejeitar a comida, não ganhar peso, perder massa muscular, tudo você tem que perdoar o seu pai. Como é que você vai fazer para perdoar o seu pai? Olhando para ele com compaixão, vendo que tudo que ele fez de ruim para você, ou que ele deixou de fazer de bom para você, é porque efetivamente ele estava preso lá, operando no sistema de pensamento do ego, tá? E aí você vai poder ter compaixão e vai poder curar esse relacionamento dentro de você. Para um homem, isso é especialmente danoso, porque o pai é o modelo que ensina o homem a ser homem, né? Isso pode inclusive estar prejudicando a tua vida afetiva. E para uma mulher também é bem danoso, né? Vai prejudicar basicamente o relacionamento dela com os homens, tá? Então, intestino é um divórcio aí com o pai que precisa haver uma reconciliação com esse pai, tá bom? Depois eu vou ver aí se eu intuo alguma coisa e a gente faz. Eu agradeço muito pela dica do Ho Oponopono, tá? E trabalho o perdão. O Ho Oponopono é uma fase de trabalho, uma forma de trabalhar o perdão. Então você já estava trabalhando o perdão, né? Inconscientemente aí você já foi no caminho certo. Tá bom, meus amores? Eu já tô com praticamente 1h10 de vídeo, falei pra caramba. Amanhã a gente vai continuar se aprofundando nesse tema da alimentação, né? Lembrando que pela teoria da Lise Bourbeau, com a qual eu concordo, a ferida de rejeição na gente, ela é deflagrada pelo progenitor do mesmo sexo, e a ferida do abandono
pelo progenitor do sexo oposto. Então, no caso da Laura, ela vai ter que trabalhar fortemente a ferida dela do abandono com o pai dela. E no seu caso, você vai ter que trabalhar fortemente, assim como eu e a Laura, né, trabalhando a mesma coisa, o abandono paterno, que provavelmente se manifestou na vida dela como ausência, no meu caso, ausência emocional. E no seu caso, Flamarion, você vai ter que trabalhar a rejeição do seu pai. Você vai ter que olhar para a ferida da rejeição, volta lá no capítulo do livro da Lise, lê novamente e trabalha o perdão dessa ferida de rejeição. Tá bom? E vamos confiar. E vamos nos lembrar hoje que a nossa felicidade e a nossa função são uma só. Tá bom? E vamos liberar essa culpa que a gente, que é nossa, que está dentro das nossas mentes e que nós projetamos nos nossos pais homens, tá? Hoje falamos agora no final dos pais homens, pai, só falando de pai e não de mãe. Tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.